Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora para falar sobre Ezequias, sobre celebração de Ezequias. Várias pessoas pediram que eu fizesse um vídeo sobre esta modalidade de celebração e nesse vídeo então eu falo sobre este tipo de celebração. Mas antes de falar sobre Ezequias, eu convido você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva e que possa apertar o sininho aí para receber as notificações cada vez que eu postar um vídeo novo. Vamos lá então sobre a Ezequias. O que é Ezequias? Ezequias é uma celebração fúnebre, é uma celebração por ocasião da morte de alguém, uma celebração sempre de corpo presente, mas que não é missa de corpo presente. Muita gente confunde as Ezequias com a missa. A missa de corpo presente é muito mais rara do que uma Ezequia. Ezequias todo fiel defunto tem direito. Já uma missa de corpo presente não é qualquer pessoa que tem, até por razões pastorais não é possível fazer uma missa de corpo presente para todas as pessoas que falecem. Então, essas missas ficam reservadas apenas para bispos, padres, etc. E a Ezequia, todo fiel tem direito. Mesmo quando é missa de corpo presente, tem um momento das Ezequias dentro da missa. Logo após a missa acontece o rito de Ezequias. Então, por isso que é importante fazer essa diferenciação entre Ezequias e missa de corpo presente. Onde é que acontece a celebração de Ezequias? Geralmente ela acontece em velórios, né? Velórios municipais, geralmente nos cemitérios, às vezes na igreja é um pouquinho mais rara, mas também acontece na igreja, e às vezes na casa da pessoa falecida. Então, na casa da pessoa falecida também hoje quase não é permitido mais que se tenha celebração nas casas, mas há lugares ainda no Brasil em que acontece a celebração de Ezequias na casa onde a pessoa residia, na casa da pessoa falecida. Mas é importante saber que Ezequias não é sacramento, e por não ser sacramento, qualquer pessoa devidamente preparada pode dirigir uma celebração de Ezequias. Então, o bispo, o padre, o diácono, um seminarista, ou mesmo um ministro extraordinário da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística, um ministro da Palavra, ou um agente da Pastoral da Esperança, pode também ministrar, coordenar, dirigir uma celebração de Ezequias. Então eu vou responder aqui algumas perguntas que vão elucidando um pouco o que é Ezequias, o que é uma celebração de Ezequias. Eu selecionei aqui algumas perguntas que foram feitas aí no meu canal e para poder responder dúvidas sobre esta celebração. Em que consiste uma celebração de Ezequias? Então, essa pergunta eu já respondo dizendo que a celebração de Ezequias, ela consiste num ritual que tem algumas partes a serem executadas. A celebração ela começa com uma acolhida no local onde está sendo velado o corpo da pessoa falecida. Ali então acontece um momento de acolhida, pode acontecer um momento de ato penitencial, de revisão de vida, também com leituras bíblicas apropriadas para aquele momento, geralmente uma leitura do Antigo ou do Novo Testamento e uma leitura do Evangelho, e também o Salmo 22, 23, que é um salmo apropriado para este momento, para um momento de celebração de Ezequias. Depois da leitura, tem um momento de reflexão. A pessoa que dirige, a pessoa que coordena essa celebração, naquele momento, após as leituras, ela dirige algumas palavras para a família enlutada, com base nas leituras que foram feitas. Depois das leituras, pode-se motivar um momento de preces. Essas preces podem ser espontâneas ou podem ser preces previamente preparadas dentro do ritual. E depois das preces vem o rito de encomendação. Esse é o momento principal da celebração, o rito de encomendação do corpo. Ele tem um ritual próprio, ele está dentro do ritual, não é uma oração inventada, não é uma oração improvisada, é uma oração própria do ritual de Ezequias.
E depois, então, do rito de encomendação, pode ter um momento de aspersão, um momento de jaculatórias, ou seja, de orações repetidas. A aspersão pode ser uma água abençoada no momento, pode ser que o ministro leve já uma água abençoada e o asperge para aspergir o corpo da pessoa falecida. Depois um momento de Pai Nosso e encerra o rito com uma conclusão, uma oração apropriada, uma bênção. Esse é um esquema resumido de celebração de exéquias. Aqui no final eu vou apresentar alguns subsídios que podem ajudar você que é membro da Pastoral da Esperança, de você que é ministro da Palavra, de você que é ministro extraordinário da distribuição da Eucaristia, ou mesmo diáconos, padres, que esse subsídio ajuda muito a esclarecer muita coisa em relação à celebração de exéquias e também apresenta um ritual para você executar essa celebração. Outra pergunta que comumente as pessoas fazem há diferença na celebração de exéquias presidida por um padre ou por um leigo? Não, o rito é o mesmo. Por não se tratar de sacramento, o ritual é o mesmo, com pequenas variações, com pequenas mudanças, porque a celebração ela dá margem para você acrescentar elementos, tirar elementos, mas de um modo geral é a mesma coisa. E a oração de encomendação é a mesma para todos, mesmo que seja um padre, um bispo, um diácono ou um leigo, é o mesmo ritual. O centro, né, como eu disse, a celebração de exéquias é o rito da encomendação. E existe, então, um manual próprio, o ritual de exéquias, que a pessoa que vai dirigir uma celebração, ela leva esse ritual. Outra pergunta é, quanto tempo dura uma celebração de exéquias? Uma celebração de exéquias ela vai durar entre 30 a 40 minutos. Depende de quem está dirigindo, depende se vai haver momentos de cantos, enfim, depende das orações, depende da extensão das preces, depende também da extensão da reflexão que se vai fazer após as leituras. Em média é 30 a 40 minutos, não passa disso, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Mas isso em média é o tempo de uma celebração de exéquias. Outra pergunta é, qual a veste adequada para a cerimônia de exéquias? Por não se tratar de sacramento, a veste é livre. A gente sempre pede, use do bom senso para essa celebração. É um espaço sagrado, é um espaço onde as roupas, a vestimenta de quem dirige deve ser uma vestimenta adequada. Se for padre, o uso da batina, ou então da estola, ou então de ambos, ou então só da estola, mas não é norma. Pode se utilizar, pode não se utilizar. Geralmente os padres utilizam os paramentos apropriados, a sua batina, a estola roxa. No caso do leigos, vestes civis, né? Se você for um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística, você vai com a sua veste apropriada. Se você for um ministro da Palavra, você vai com a sua veste apropriada. E se você é um membro da Pastoral da Esperança, vai com uma veste adequada. Seminarista, a mesma coisa. Aí você vai com uma túnica, uma alva, né? Ou então com vestes civis, como ele preferir. E a cor litúrgica, como eu disse, é roxa ou preta. São ambas as cores desta cerimônia. Outra pergunta é, a celebração de exéquias contempla o ritual de sepultamento? Não contempla, mas pode ser acrescentado. Quando termina a celebração de exéquias, geralmente a pessoa convida para ir até o cemitério, local de sepultamento. Ali existem outras orações a ser feitas naquele momento, mas é uma oração, são orações diferentes. Ela não faz parte do rito da celebração de exéquias. A celebração de exéquias é uma coisa, a celebração na hora do sepultamento, as orações são outras. Pode-se fazer uma extensão, mas não necessariamente. Outra pergunta é, pode haver cantos numa celebração de exéquias? Sim, claro que pode.
e fica até mais apropriado ter cantos, e cantos, claro, apropriados, cantos litúrgicos. Mas às vezes acontece também da família querer ter um canto específico que aquela pessoa gostava muito, enfim, nada impede. Como é uma cerimônia paralitúrgica, ela dá a possibilidade de outros cantos também que não sejam cantos próprios da igreja. Mas, se é dentro do ritual, é bom ter alguns cantos apropriados para esse momento. Geralmente, os rituais de celebração de exéquias já apresentam sugestões de cantos. Outra pergunta, pode ser uma cerimônia ecumênica? Sim, claro que pode. Até porque hoje boa parte das famílias tem membros de várias religiões, não são só pessoas católicas. Então, numa celebração de exéquias, se a família pediu o padre, pediu a presença da Igreja Católica, você vai fazer uma cerimônia católica, mas ela pode ser dividida com um pastor, com um rabino, com uma pessoa da religião da pessoa falecida. Nada impede da celebração ter esses elementos ecumênicos. Mas dentro do ritual, você vai fazer o ritual católico, porque se a pessoa te chamou, você vai como representante da Igreja Católica. Mesmo que seja a maioria de uma outra denominação religiosa, você pode rezar Ave Maria, você pode rezar orações próprias da Igreja Católica, porque você está ali em nome da Igreja Católica, mas pode ser dividida com membros de outras religiões, dar espaço para as pessoas falarem também de membros de outras religiões. Outra pergunta é, na minha paróquia são os leigos que fazem celebrações de exéquias, isso é correto? Sim. Como eu disse, por não se tratar de sacramentos, pode um ministro leigo fazer. E é importante que faça, porque às vezes nós, padres, não temos tempo, dependendo do lugar, para todos os falecidos. Tem dia que morre 3, 4 pessoas. Mesmo que o padre tivesse só para aquela função, ele não daria conta. Então, a ajuda do ministro leigo é muito importante. Por isso existe a chamada Pastoral da Esperança, que é justamente leigos que exercem a função de fazer celebrações de exéquias, ritos fúnebres, auxilia o padre nesse trabalho. Outra pergunta é, quem abençoa a água que será aspergida no corpo da pessoa falecida? A água, ela pode ser abençoada pelo padre, então se é um ministro leigo, ele já vai levar um recipiente, um asperge, com a água abençoada. Mas nada impede que ele faça também a bênção da água. Qualquer pessoa católica, cristã, ela pode abençoar. Então, se você não tem a água benta pelo padre, você pode, se é ministro da extraordinária da Sagrada Comunhão Eucarística, ministro da Palavra, ou mesmo membro da Pastoral da Esperança, você pode fazer a bênção da água que vai ser aspergida. Não há problema algum. Outra pergunta é, o que fazer com a água que sobrou da aspersão? Simples, você pode descartá-la colocando numa planta. Outra pergunta é verdade que é preciso trocar de roupa quando vai a um velório, ao cemitério? Tem muita gente que pensa assim, foi a um velório, foi ao cemitério, chega em casa, troca de roupa, etc. Bom, é uma questão pessoal isso, desde que não seja levado pelo lado da superstição. Por questão de contaminação, pode sim, por exemplo, vai fazer uma visita ao hospital, entra numa área de contaminação, é prudente você chegar em casa, mudar de roupa, colocar a sua roupa para lavar. A mesma coisa vale para um velório e para um cemitério, mas por questão de higiene e de contaminação. Não é questão de superstição, que isso fique bem claro. Uma outra pergunta é, um corpo pode ser velado na igreja? Pode, mas hoje já existem espaços apropriados para velarem os corpos, que são os velórios, as casas
as salas apropriadas para isso, já devidamente adequada, muitas vezes com ar-condicionado, um lugar bem próprio para isso. Então não é o mais indicado. Há lugares que ainda os corpos são velados na igreja, como eu disse, há lugares que ainda corpos são velados em casa, mas o lugar mais apropriado para um velório geralmente é os velórios municipais, as salas próprias de velório. Ora, não havendo essa possibilidade, pode ser feito na igreja sem nenhum problema. Outra pergunta é, pessoas que se suicidaram, pode ter celebração de exéquias? Essa é uma dúvida que muita gente tem, porque antigamente não se podia fazer missa de corpo presente, nem celebração de exéquias a pessoas que cometeram suicídio. Só que isso mudou. Após o Concílio Vaticano II, essas questões foram revistas. Hoje, pessoas que se suicidam, elas podem e devem receber também essas cerimônias como qualquer outra pessoa. Então não tem mais essa discriminação. Antigamente não podia e nem poderia ser sepultado em lugar comum. Então era de fato, as pessoas que cometiam suicídios, elas eram totalmente excluídas da realidade dos cemitérios e das orações, porque é considerado um pecado gravíssimo o suicídio. Mas hoje repensou-se essas questões, as pessoas que suicidam, na maioria das vezes, são pessoas doentes, né, que não merecem essa discriminação. Então hoje não há nenhum problema com relação a isso. Outra pergunta, a última: como faço para saber mais sobre exéquias e outros ritos fúnebres? Eu indico para você que você leia o Catecismo da Igreja Católica, lá no número 1680 e 1690, são números do Catecismo da Igreja Católica que falam exclusivamente da exéquias, da importância da exéquia, explica o que é exéquias. Mas também eu vou apresentar para vocês aqui 2 subsídios que eu preparei para essa finalidade. O primeiro deles eu já mostrei aqui, que é esse, chamado Pastoral da Esperança. A Pastoral da Esperança é uma pastoral da Igreja Católica para pessoas que exercem essa função, celebrações de exéquias, acompanhar famílias enlutadas. Então, este livro aqui eu escrevi, a editora Vozes publicou. Pastoral da Esperança, subsídio de implantação, formação e atuação dos agentes de pastoral, dessa pastoral. Então, se você deseja conhecer um pouquinho mais, entre em contato com a editora Vozes e faz o seu pedido do livro Pastoral da Esperança. Mas tem um outro que saiu recentemente, que é esse daqui, que foi publicado pela editora Paulus. Então eu preparei esse subsídio aqui, que ele é um subsídio intitulado A Luz Perpétua, Roteiro para Celebrações Fúnebres. O que você vai encontrar nesse livreto aqui? Aqui você vai encontrar o ritual de exéquias ou de encomendação, do jeitinho que você vai utilizar na celebração do começo ao fim. Ele é muito prático para você que é ministro e que faz celebrações de exéquias. Eu indico para você esse subsídio, aqui tem o ritual já preparado. Você vai encontrar nele também um ritual para cerimônias de cremação. Às vezes o corpo vai ser cremado, aqui tem um ritual para esse momento. Lembrando que antigamente também a igreja não permitia que um corpo fosse cremado. Hoje já mudou isso também. Então, um rito de cremação, aqui também você encontra. Você vai encontrar aqui também um ritual para o momento do sepultamento. Vai encontrar um tríduo para você acompanhar as famílias enlutadas ou a família enlutada. Vai encontrar uma novena para a família enlutada e também orações e cantos voltados para essa ocasião. Então você pode entrar em contato com a editora Paulus e fazer o pedido do livro A Luz Perpétua, Roteiro para Celebrações Fúnebres. Saiu o ano passado, é um livro bem atualizado, fundamentado no ritual de exéquias, nos documentos da igreja, vai te ajudar muito se você é ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, ministro da Palavra ou agente da Pastoral da Esperança que faz essas celebrações. Então, por hoje é isso. Deixo aqui o meu abraço,
deixa aí o seu like, deixe também o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com os seus contatos. Por hoje é isso. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.